Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje temos aqui uma celebridade no mundo do empreendedorismo feminino, Ana Fontes. Mas vamos aguardar um pouco, daqui a pouco a gente fala com ela, né? O que você acha desse papo hoje, João? Eu acho esse papo do caralho. Sinceramente, acho que toda vez que a gente fala com essas pessoas que por algum motivo representam uma comunidade, representam um grupo de empreendedores, vem muito ensinamento, vem muito um pouco desse olhar colaborativo, desse olhar positivo que a gente estava falando um pouco antes de entrar aqui no ar. E eu já queria pedir, antes do Wagner, para todo mundo dar um like, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar e principalmente entrar na comunidade aqui embaixo. O que é a comunidade, João? Comunidade é nosso grupo no Facebook, onde os empreendedores trocam ideias, a gente coloca enquetes lá, conteúdos exclusivos, gente respondendo. E eu vou até fazer um convite depois para a Ana entrar nessa comunidade e participar com o pessoal. Vamos ver se ela topa. Boa. E conosco hoje na área, eu queria começar, Ana. Se tivesse aqui, Paty, eu acho que não tá. Ah, tá sim. Obrigado, Paty, me desculpa. Eu queria começar te dando um presente. Você já é uma queridaça da casa aí, você sabe. Roberto estava aqui tietando ela agora mesmo, vocês não estavam vendo, mas ele estava. Então, muito obrigado pela tua vinda. Ai, que demais, pela adoro. Participação. Muito obrigada, adoro caneca. Gente, adoro caneca. Eu também, não sei porquê, mas eu gosto mesmo, cara. Tô pensando em fazer uma coleção, inclusive. Eu gosto mesmo. Eu adoro tomar café em casa com uma canecona, assim, eu sabe? também tenho. Ainda que seja um pouco só de café. É isso aí. E o tema que a gente vai tratar hoje, pessoal, é como a gente pode quebrar barreiras e avançar no negócio. Seja você uma mulher, uma empreendedora, seja você um homem empreendedor que está com alguma dificuldade. A gente está trazendo alguém aqui hoje, que é a Ana, com bastante conhecimento desta causa, e a gente quer te ouvir sobre isso. Queria ouvir você aqui um pouco sobre como é que você criou essa trajetória. E para a gente começar, dá um overview rapidamente de quem é a Ana, por onde a Ana tem andado, e a gente entra aqui nos nossos temas. Bom, que bacana. Estou muito feliz de estar aqui, né? Também. Gostoso sair um pouco de casa também. Bom, a Ana é uma mulher nordestina de origem negra, que foi criada na periferia de Diadema, numa família de 10 filhos. Meus pais tiveram 10 filhos e foram tentar a vida como boa parte dos nordestinos em 1970, fugindo da seca, que foi uma das maiores que teve na época, e a gente foi parar em Diadema. Altos e baixos, trancos e barrancos, imagina, né? Meu pai e minha mãe, mas esse tanto de criança, a gente teve vários desafios na vida mesmo, muita dificuldade, mas a gente foi tocando todo mundo. Eu estudei, fiz comunicação, me formei em publicidade, foi a minha primeira faculdade, depois eu fiz jornalismo. Legal. Eu queria sempre ver os dois lados da força. E os irmãos? Os dois lados da força. A publicidade e o jornalismo, né? E os irmãos fizeram o quê? Só para eu entender um pouco da estrutura familiar. Dos 10 filhos, 2 faleceram ainda pequenos lá em Alagoas, por questões muito simples da seca, falta de acesso. Dos 8 filhos, 6, tem um que fez economia, outra fez relações públicas, um é advogado. Todos formados? Nem todos. 3 não se formaram em faculdades, mas tiveram as suas carreiras suas carreiras. Uma irmã, ela sempre foi empreendedora. Que legal. Ela tem um salão de beleza. Recentemente, ela acabou até parando um pouco. E eu tenho 2 irmãos que, infelizmente, nos últimos 10 anos, faleceram de causas... uma irmã faleceu de câncer, meu outro irmão faleceu de AVC há uns 6 anos. Né? E esse background de empreendedorismo existia na família? Eu acho que todo nordestino é empreendedor, né, cara. Pior que é, né? Daquela geração, então, né? Não. Eu posso falar isso com alguma segurança, porque meu pai é piauiense e minha mãe é baiana, cara. Então, Tem mais nordestino que isso, cara? Não tem como. Eu não conheço mais ninguém que tenha que seja ou piauiense ou que o pai seja piauiense, cara. Você conhece alguém, João? Vou ter que pesquisar. Pois é, cara. Meu pai, pesquisar. minha família toda, cara. Eu acho que nordestino, o fato da gente ter que o tempo inteiro sobreviver e buscar caminhos, buscar saídas, buscar tudo, né? Minha mãe conta umas histórias que, assim, são bem desesperadoras, né? Eu não lembro, porque eu saí de lá com 4 anos, mas histórias bem desesperadoras. Ou seja, você acorda e você tem que pensar no dia. Total. O que eu vou comer, Total. Como é que eu vou sobreviver, né? Não é romantizando desigualdade, mas era bem difícil, era bem foda a situação. Eu gosto desse seu
desse seu termo, romantizando a desigualdade. Eu acho que é bem isso mesmo, assim. Porque quando a gente começa a contar uma história que pode ter sido triste, para algumas pessoas parece que está romantizando a desigualdade. É isso. Mas quem viveu a desigualdade de fato sabe o que é isso. Ainda que não tenha uma pegada de romantismo na frase. Por exemplo, eu vivi bastante isso. A minha história é toda sobre isso. Até um certo momento, depois de um certo momento, eu entendi que a educação mudaria a minha vida, então eu trilhei por ali. Mas eu gosto dessa frase. Porque assim, a gente tende a romantizar a desigualdade contando histórias de heróis, né? Que a gente fala, né? O cara era pobre, não sei o quê. Do outro, né, Ana? Do outro, sempre, né? Do outro. Sempre do outro. Então, por isso que é muito importante, eu não gosto de esquecer as minhas origens, não gosto de não falar, eu acho que é importante a gente falar, eu acho que é fundamental, mas não usar isso assim, porque todo mundo pode seguir essa história. Sim. Se eu pudesse escolher, eu não queria ter passado por essa história. Absolutamente. Eu queria ter condição, né? Claro, esse é um outro ponto animal da fala, porque nessa coisa do romantizar, né, é como o João estava brincando no off. Quando a pessoa morre, normalmente ela vira um herói, né? Ela fica mais bonita. Ninguém fala mal. Todo mundo vai dar reportagem dizendo que ela era incrível, né, que era não sei o quê. Agora, uma coisa é você, se tivesse opção, talvez eu teria feito. Se você me perguntava, se tivesse opção, você teria mudado alguma coisa na estrutura da tua família? Teria, cara. Talvez eu teria morado aqui em Higienópolis, teria feito faculdade em Nova York, sacou? Pois falaria inglês fluente, né? Desde criancinha, não é? E vamos colocar as coisas em estatística, que ficou bem fácil. É triste, mas assim, 20% ali dos irmãos não conseguiram chegar em Diadema. Não conseguiram chegar em Diadema. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso, né? A desigualdade, ela tá nesses 20% e os outros acabam sendo exceções, etc, né? Esse é o ponto. Eu acho que a gente trata, às vezes, as exceções, que são essas histórias mesmo de história de herói, como se fosse a normal. E a gente não pode tratar desse jeito, né? A gente vive no 7º país mais desigual do planeta. O Brasil, no ranking mundial, é um país que tem muita concentração de renda. 3% das pessoas dominam o dinheiro, tem 80% da riqueza. Caraca. E o restante da população que está ali se virando e com toda essa dificuldade. Então, é por isso que eu sou, assim, super crítica da teoria da meritocracia, porque, para mim, meritocracia só vale quando a gente parte da mesma posição. Se a gente não parte da mesma posição, ou seja, das mesmas condições de dignidade, não estou nem falando de riqueza, estou falando de dignidade, acesso à água, acesso à casa, acesso à condição... Saneamento, alimentação, escola, saúde, né? Todas essas coisas que a maioria da população não tem. Se você tem isso na mesma condição, aí você pode discutir meritocracia. O Wagner não se desenvolveu bem... porque alguma questão dele, né? O João foi para esse caminho, alguma questão dele, mas eles tiveram a mesma base de dignidade e condição. Agora, não dá para você falar de meritocracia quando a maioria da população não tem nem coisas básicas, né? Saneamento, água, comida, enfim, uma série de coisas. Então, por isso que eu falo, né? Não vamos romantizar a desigualdade e vamos entender muito claramente. Nordestino tem muito essa imagem, né? De um povo guerreiro, de um povo forte que sobrevive à seca, mas é uma imagem que se perpetua, não é uma imagem bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, queima-roupa, assim. Você é uma pessoa de uma figura muito forte. Não sei se tá bom. O meu áudio tá bom ou mal? Tava ouvindo de alguma maneira estranha aqui. Você é uma pessoa de uma imagem muito forte. Isso em algum momento da tua história te ajudou, te prejudicou? Você era vista como alguém mais aguerrida do que deveria ser? Me conta um pouco dessa sua imagem nos ambientes todos que você estava, né? Porque hoje você está empreendendo, mas você não estava antes, né? Você não começou assim, inclusive, né? Não, eu comecei trabalhando em empresas. Na verdade, eu comecei, assim, trabalho desde os 11 anos. Com 11, 12 anos, não estou querendo, mais uma vez, não romantizar essa história, mas desde os 11 anos eu ajudava a casa de família, a vizinha da minha mãe, comprar alguma coisa, limpar uma casa, olhar uma criança. E desde os 14 anos trabalho registrado em empresa. Meu primeiro emprego registrado foi numa fábrica, no chão de fábrica, né, fazendo bichinho de inflável. Aqui em São Paulo? Aqui em Diadema. Diadema. Eu enchia bichinho inflável no chão de fábrica. Legal. Então, assim, eu falo que hoje eu tenho consciência e eu consigo elaborar. Na época eu não conseguia elaborar.
tudo para mim era mais difícil, porque assim, eu tinha que enfrentar o fato de que eu era mulher, mas eu não tinha muita consciência disso, que eu era nordestina, que eu era pobre, que eu morava numa cidade que o pessoal onde eu trabalhava chamava de faixa de Gaza, né? Porque Diadema durante muitos anos foi uma das cidades mais violentas do Brasil, Sim. ocupou o primeiro ranking. Recentemente voltou uma onda de violência muito grande com os assassinatos dos Ubers, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Então, assim, muito forte. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, o Uber não estava funcionando na região. Voltou? Você Voltou, sabe? depende de onde Depende de onde, né? Depende de onde eles acabam indo até lá. Ô, Minha Ana, família toda mora lá, tá? Eu tive um episódio na minha vida que foi bastante traumático. Eu tinha, sei lá, 24, 25 anos e eu tinha um filho já de 24, então. E o meu filho teve uma pneumonia muito grande, cara. E aí, naquela coisa, o convênio e tal, eu trabalhava em indústria nessa época. Aí acabou que, tipo, de uma hora para outra, quando descobriram o problema dele, tava com o pulmão todo tomado, já saiu do hospital lá na Zona Leste, direto para Diadema. E foi assim, cara, o moleque já foi internado na UTI de cara, ficou 14 dias na UTI. Bem naquela cena do PCC em São Paulo, aquela coisa parada. Meu, foi desesperador, porque eu vivia as duas agruras ao mesmo tempo. Sim. Eu não podia voltar para casa porque tava fechando as ruas, aquela coisa, e agora, se você estiver na rua, você vai morrer e tal. E a contrapartida era meu moleque internado lá na UTI, aquela coisa toda. Puta, que situação. Não. Isso me marcou, foi em Diadema que ele passou. Não, Diadema sempre foi uma cidade muito marcada por essa questão da violência. Eu lembro na minha adolescência, né, porque eu fiquei em Diadema até 26 anos quando eu casei. Minha família toda continua morando lá, 2 irmãos meus só que moram em São Paulo, mas a maioria mora em Diadema. E assim, tinha uma coisa da gente a gente ter vergonha de falar que era de Diadema, então a gente não contava, porque senão as pessoas pensavam que de Diadema é bandido. Sei. Assim, durante o meu processo para trabalhar no ambiente corporativo, eu sempre tive muita dificuldade. E eu sempre ouvia 3 coisas que eram muito difíceis para mim. Você estudou numa faculdade de primeira linha? Eu não estudei numa faculdade de primeira linha. Eu estudei aos trancos e barrancos na faculdade que era possível para mim na época. Tá. E a segunda pergunta, você fala inglês? Eu estudei em escola pública minha vida inteira. Escola pública, ninguém te ensina inglês. Eles te ensinam o verbo to be ano após ano. E é o mesmo Mesmo. ao longo do tempo. Ao longo do tempo, você não sai daquilo. É verdade. Tá aí o cara no terceiro ano do segundo grau e tá no verbo to be. Verbo to be. E a outra pergunta que sempre me faziam é assim, você estudou num bom colégio? E não tinha, imagina, eu não estudei num bom colégio, estudei numa escola pública. Caraca, vivi tudo E isso aí. eu ficava muito naquilo na minha cabeça, só que eu sempre tive uma cabeça muito de solução, sabe? E eu pensava assim, como é que eu faço? E eu trabalhava numa indústria automotiva, super cheia das coisas assim de referência. Eu queria muito crescer na minha carreira corporativa. E aí eu pensava comigo, o colégio eu não tenho como mudar. A faculdade eu também já fiz, não tenho como, mas eu posso tentar guardar dinheiro para fazer uma pós-graduação. Foi o que eu fiz. Exato. Fiz uma pós bacana. Foi nesse caminho. Uma pós bacana. Só que sempre que eu ia para alguma promoção, sempre pegava o fato de eu não ter inglês. Você não tem inglês, então era desculpa, né? Não tem inglês, não tem inglês. Aí um dia eu falei, cara, eu preciso resolver isso de alguma forma. Fui tentar estudar, fiquei 4 anos numa escola de inglês, não adiantou, você não fala nada, né? E aí eu falei, eu preciso estudar fora. E aí eu juntei dinheiro, fui com um chefe, eu pedi ajuda para ele, eu falei, olha, eu quero estudar fora, eu sei que isso não é padrão, mas eu queria uma licença não remunerada de 3 meses para poder deslanchar o meu inglês. E ele foi muito bacana e permitiu. E não só permitiu a licença, como depois eu também aproveitei e pedi para ele para fazer um estágio na empresa, que eles tinham uma sede lá em Londres. É a Volkswagen. A Volkswagen. E esse cara foi muito bacana. Ele falou, não, você já tá abusando. Ele brincava comigo. Eu falei, me arruma um estágio lá, eu vou trabalhar de graça para vocês. E ele arrumou, eu fiquei 3 meses lá. Foi o que realmente fez a diferença. E aí, quando eu voltei 3 meses depois, suando, né? Porque imagina dinheiro para você Tava casada inglês. já, né? Casada. Eu não tinha sem as filhas, filhos. sem as filhas, mas casada. E o maridão ficou de boa. Ficou de boa. E olha que a gente nem tinha internet direito, não Então, tinha Skype. cara, que e eu coisa, ligava para ele uma vez por semana. Para falar, tô bem, tô viva, pode ficar de boa. Ligava chorando sempre,
porque eu sentia Não uma é fácil, falta, né? nossa. É difícil mesmo. E eu já era mais velha, não é adolescente que Você tá tá querendo assim, só curtir, né? Vou ficar na zoação depois nas entreaulas. ficar nas baladas. Exato. Não, eu queria... Eu vivi isso. É muito difícil. E aí, quando eu voltei, voltaram as promoções, né? E eu queria ser promovida. E aí, assim, bom, tirei a pós-graduação da frente, então já tinha já tinha inglês. O colégio não tinha como resolver, isso era histórico, eu fazia parte. Eu falei, bom, agora eu vou para as promoções. E aí, foram 1, 2, acabou não dando certo. Aí, uma terceira promoção, eu era a pessoa para essa vaga. Muito certo. Até então, você estava em qual posição? Eu Você era uma gerente, coordenadora. Coordenadora. E era uma vaga executiva, que eu queria muito. E aí, eu fiz o processo, fiz todas as etapas e fui para a etapa final, uma entrevista com o diretor. Aí o diretor, na época, falou assim, putz, na entrevista final, o seu currículo é super bacana, o seu desempenho aqui na empresa é muito bacana, uma pena que você é mulher. Ixi. Ele falou assim... Como se nada fosse. Como se nada fosse. Que ano que a gente tá falando? Deixa eu lembrar, 1998, 99, por aí. Ana, isso me lembra um pouco de uma entrevista que a gente fez com a Dani Junco, também trabalha com empreendedorismo feminino e tudo mais. E ela falou dos penalties. Ela falou do maternity penalty, do women's penalties. E quando você foi falando aí, não, porque eu sou mulher, sou nordestina, moro em Diadema, foi lembrando disso, né? No final dos contos são as barreiras que a gente falou no começo, desses penalties, né? Então é incrível, né, que tenha penalidades porque você nasceu e você já tem uma penalidade que nasceu de um certo jeito, exato. Sexo ou alguma escolha. E a partir disso é isso, você tem uma penalidade, literal, assim, putz, perdeu pontos. Porque a tua jornada é diferente. E eu acho que o ponto importante é que hoje a gente fala disso com clareza, tem nomes bonitos para tudo isso. Tem. Só que na época não tinha nome bonito. O cara falou, pena que você é mulher. Eu falei, e o que eu tenho que fazer para poder te convencer de que eu sou a pessoa certa para a vaga? Ele falou, eu quero um homem, eu quero uma pessoa que bata na mesa, fale de forma agressiva e que faça os objetivos serem atingidos. A indústria automotiva nessa época era muito isso. Muito pesada. E ela era muito forte. Muito pesada. Se hoje ela ainda tem alguma força, nessa época ela era muito forte. Era a indústria referência. Exato. Assim, o mercado alemão era um mercado muito conservador, ainda mas era muito forte também na indústria. Imagina o kit que eu falo, né? Mulher nordestina, criada na periferia, de origem negra, pobre e ainda com todas essas questões, né? Sim. Eu consegui superar todas as outras coisas. Só que eu me dei conta, por conta dessa entrevista, eu falei, putz, mas assim, eu ser mulher, eu não consigo. Exato, como que eu mudo isso? Como que eu mudo esse negócio? Mas assim, sem nenhuma consciência, essa questão elaborada que a gente tem hoje. A gente precisa colocar isso em perspectiva. Sem dúvida. Claro. Então, assim... Cara, quando a gente coloca em perspectiva, muda total a narrativa. Exato. Porque as pessoas olham hoje e falam assim, putz, mas que... Você devia ter se revoltado. Eu falo, cara, tudo que eu fazia na época era para me adaptar ao sistema. Claro. O sistema eram homens brancos, vindos da mesma origem, estudando em escolas de primeira linha, passando em programas de trainee, com inglês fluente, entrando naquela fila. E eu não tinha nada disso. Então, o que eu queria? Eu queria me adaptar. Aí as pessoas olham hoje, principalmente as pessoas mais jovens, falam, mas você não devia. Eu falo, meu amor, vai viver naquela época. Senta aqui, deixa eu te contar. Vai viver naquela época. Então, não era elaborado. Com o tempo, depois eu consegui uma outra promoção, virei executiva, tive uma carreira lá. E com o tempo, eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso que me representa, não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Demorou quanto tempo da tua carreira para você ter esse estalo? 18 anos. 18 anos. Caraca. Uma maioridade aí. Uma maioridade. E uma lentidão, né? Durante muitos anos, acho que foram uns 4 anos, eu fui a única mulher executiva dentro da vice-presidência onde eu trabalhava. Então, eram 60 homens e eu mulher. E aí, hoje eu consigo enxergar. Eu fiz, assim, eu me transformei quase num menino. Eu me vestia como os meninos, eu me comportava como eles, eu falava como eles. E tem um detalhe também, que eu posso estar errado aqui, você me corrige, porque você tem o track record disso, né?
me parece que na posição que você estava e no tema que você estava, ainda hoje ele é tomado por mulheres. Sim. Por homens. Não é? Não, por mulheres. Por mulheres. Por mulheres. Atendimento a clientes, marketing. Eu atendo muitas empresas e todas elas, eu estou buscando aqui enquanto estou falando com você, talvez em uma ou outra. É mais raro. Estou lembrando aqui da Claro, que não é, mas boa parte das empresas são mulheres. Sim, são mulheres. Porque as áreas que a gente chama de áreas de back-office ou áreas de cuidado, nas empresas, majoritariamente são mulheres. Exato. É marketing, comunicação, RH, atendimento a clientes. Saque, ouvidoria. Saque, ouvidoria. Né? O que não teria nenhum problema se essas áreas fossem valorizadas e se as mulheres também ascendessem às outras áreas proporcionalmente. E eu até concordo que sejam mulheres, porque são áreas que a mulher tem um cuidado especial com algumas coisas que o homem não tem, eu acho. São características... É característica. São características diferentes, mas o ponto é que a gente nunca deve estigmatizar a carreira de homem e carreira de mulher. Eu concordo com você. Esse é o grande drama. Hoje, se você olha algumas carreiras, por exemplo, na área financeira, tecnologia, em áreas mais hard science que a gente fala, a gente vê menos mulheres do que homens. Tá. Porque as meninas olham para essas carreiras, quando elas são crianças ainda, e elas só veem homens, elas não querem. É fato. No mundo de tecnologia mesmo, você vai contar nos dedos. Desenvolvedora, o CTO, o CIO. Sim. É por isso que agora tem alguns movimentos, a gente, inclusive, na Rede Mulher Empreendedora, a gente apoia muitos movimentos de meninas que formam outras meninas para programação, para organização. Isso é muito bacana. E o mundo precisa, né, Aninha? Precisa. Nós somos 51,5% da população. Como é que a gente não pode não ter as mesmas condições, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades? Nós não somos minoria, né? E se você pensar, assim, de uma forma muito simples, matemática, a gente precisa de mais desenvolvedores. Ponto. Precisa de mais gente. Precisa de mais gente engenheiro. Precisa de mais gente em mercado financeiro. Precisa de tudo isso. Sim, a gente chama de áreas de STEM, né? Que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Agora, o ponto é, esse movimento não é só no Brasil, é no mundo. Eu faço parte de vários grupos no mundo que estão tentando incentivar as meninas a olharem para essas carreiras como sendo carreiras possíveis também. Vamos voltar para a cronologia. Vamos. Aí você estava lá na Volks, aí você acendeu, e aí? E aí eu pedi Qual foi demissão. o momento do basta? Quero fazer outra coisa. Em 2007, foi um ano muito emblemático para mim. Eu já tinha minha primeira filha, estava com 5 anos, eu já estava bem cansada. Cansada daquela lógica. Empresas multinacionais normalmente trocam quase toda a diretoria a cada 3, 4 anos. Aí você vira fazedor de PowerPoint a cada 3, 4 anos, né? Para mostrar quem é você. Ficar reportando o tempo inteiro para a matriz e tal. E aquilo estava muito cansativo. Em 2007, eu tomei a decisão internamente, sem conversar com a empresa, de que eu queria sair naquele ano. E aí eu fui me preparando para sair. A decisão da saída foi em dezembro de 2007. Mas não foi um dia eu acordei e falei, vou sair. Foi porque, imagina, eu estava lá há 18 anos, eu tinha uma carreira bacana, tinha um salário bacana. Você tinha clareza sobre o que fazer? Nenhuma. Esse é um ponto legal, Nenhuma. Porque tem bastante gente que consome nosso conteúdo aqui, que ele está no momento da jornada que a gente chama de a descoberta do eu empreendedor. Ou seja, eu estou me descobrindo empreendedor. Eu estou numa condição parecida com a tua. Eu sou de uma grande empresa, estou lá há muito tempo, a minha rescisão vai ser um bom dinheiro e eu posso empreender com isso, né? Então, essa clareza você não tinha? Não tinha essa clareza. Eu saí com uma grana legal, porque eu estava lá há 18 anos, eles tinham toda uma série de benefícios para executivos, foi bacana. Eu não sabia o que eu ia fazer e para onde eu ia caminhar. Eu só sabia que eu queria construir alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu propósito, com o meu sentido. Mas nada disso é bonito, assim como a gente fala. Claro. O meu primeiro salto de fé para o ambiente empreendedor foi o Elogia Aqui, que o próprio Roberto comentou. E foi, assim, cheio de erros, porque eu fiz sociedade por amizade, né? A gente não se alinhou corretamente, eu e meus 2 sócios. A gente tinha um negócio que era muito para frente do momento que a gente estava vivendo. Todo mundo estava falando de reclamação e não de elogio. Peraí. Então, deixa eu só entender de onde a gente está vindo. Você saiu da Volks, você montou um negócio? Eu saí da Volks, fui trabalhar numa outra organização por 6 meses. Saí dessa outra organização, chegou minha segunda filha, eu falo chegou porque minha segunda filha veio de um processo de adoção. Então, chegou minha segunda filha e eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu falei, não quero mais esse ambiente corporativo, não estou com vontade mais de trabalhar em grandes organizações, vou pensar em empreender.
me uni a esses amigos. Perfeito, entendi. Falei, vamos pensar o que a gente vai fazer. Vamos fazer alguma coisa juntos. Tolos, né? Tolos, os três, assim. Putz, nós saímos do mundo corporativo, nós somos sensacionais, nós sabemos tudo. Tudo. Temos boa formação, arrogância. Você acha que essa peste. realidade ainda é uma realidade nos dias atuais? Total. E eu percebo isso cada vez mais. Total. As perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Você ficou rica rápido? Você trabalha menos? Você não tem chefe? Como é que foi a sua jornada de empreender? E eu falo que o meu desafio é responder essas perguntas de forma real, sem desmotivar as pessoas a empreender. Fato. É um pouco do que a gente tenta fazer aqui sempre, né? É trazer assim, empreendedorismo da vida real é isso. É foda pra caralho, dificuldade, mas, vamos aí. É possível. E tem um lance também que é assim, o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto algumas pessoas que foram ótimos executivos ou ótimas pessoas no ambiente corporativo tradicional, que estão com algum dinheiro, e que eles têm uma visão muito ensimesmada, meio que soberbo, e fala, puta, se eu fiz o que eu fiz na carreira corporativa, eu vou detonar chegando aqui no ambiente. Puta, eu era um C-level, imagina que eu vou... Vou detonar. E, cara, quando chega, me parece um outro bicho, Ana. É um outro bicho? É um outro bicho, eu acho assim, lá atrás, há 14 anos, quando eu comecei, eu falava até em alguns momentos que o mundo corporativo meio que te despreparava para empreender. Porque é um ambiente super controlado. É comitê, aprovação para lá, processo, organização. Você tem dinheiro quase que infinito, porque quando você vai empreender, você aprende que o inferno é não ter dinheiro. Então, ele meio que desprepara de certa forma. Só que em algum momento de você empreender, ter processos é legal, mas não no começo. E aí, qual é o drama? É que as pessoas não se despem dessa estrutura toda para ir para o ambiente de empreender. Aí querem ter o mesmo comportamento numa estrutura nova. É Estrutura... um terno que não cabe na pessoa. Que não cabe. Pode ser grande ou pequeno, mas não cabe. Não cabe. Eu tive um empreendedor, não vou falar o segmento nem nada para não expor a pessoa. Ele era C-level de uma mega organização. E aí ele saiu faz uns 4, 5 anos. Me procurou e falou, eu quero abrir uma franquia, porque não tem risco. Eu falei, fofinho, calma. Tem risco, sim. Ele falou, não, eu vou abrir uma franquia e é assim. Eu falei, bom, não adianta, ele não quer ouvir, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele comprou uma franquia, ele pagou R$1.300.000 uma franquia. Quando você fala isso, a gente já seta mais ou menos quais são, né? Quem é desse mercado já sabe, já sobrou 4 mais ou menos. E aí ele falou assim, ele queria um determinado mercado e ele, no momento de compra, de construção, de aprovação, ele estava tão empolgado com o fato que ele ia ter uma sala, que ele ia ter uma secretária, que ele ia ter um ambiente bonito e tudo aquilo estava muito assim, ai, que legal, que eu vou ter uma coisa, inclusive, para contar para minha família. Porque tem esse lance também. Tem muito disso, né? Mano, eu preciso contar para minha família, que eu sou uma pessoa que sou de sucesso. Bom, resumindo uma história longa numa história curta, ele fechou o negócio em 13 meses. Caraca. Por quê? Assim, ele não tinha nenhuma experiência na área, ele não ouvia as pessoas, ele era extremamente arrogante, e é meu amigo, tá? Extremamente arrogante, eu falei isso pra ele depois, eu falei, você foi muito arrogante, você não ouvia, você não escutava, porque você tava muito com o fato de que você era um cara fodão, C-level, você entendia de tudo, e era só pegar os seus ensinamentos e jogar aqui no mundo empreendedor. Não é. Não é, assim, e não estou falando isso para as pessoas falarem, putz, não vou empreender. Vai, é bacana. Para mim, os 2 primeiros anos como empreendedora lá atrás, isso em 2008, 2009, foram os melhores MBAs da minha vida. Em 2008, 2009, me fala 2 grandes aprendizados que você teve nesse começo da sua jornada empreendedora. Não faça sociedade por amizade. Esse é um deles. Conheço alguns também. Não faça. Nossa, mas muitos. Acho que 80%, 90% dos casos. Eu já fiz vários artigos sobre isso. Não faça sociedade por amizade. Tem uma série de pontos de atenção que você deve fazer. Alinhar valores de vida. Eu ia te perguntar isso. Já, dado que esse é o não, o que seria o sim? Dá algumas características do como é que eu devo encontrar uma sociedade. Uma sociedade. Não tem problema ser pessoas do seu relacionamento. O que você tem que fazer é alinhar claramente as regras do jogo. Perfeito. Esse é o ponto. Concordo muito. Assim, valores de vida, vocês têm iguais, né? Vocês são complementares em valores de vida? Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, que tem conceitos éticos muito diferentes de você, não vai rolar. Concordo vai rolar. Vocês têm que alinhar a vaidade. Isso eu acho que é o principal.
antes da gente entrar na vaidade. Porque tem coisa que não combina e não vai combinar sempre. Não. Ainda que você tente, num ambiente de societário, te deixar isso de lado, isso acaba sendo maior que a própria pessoa. É muito maior. A figura de linguagem que eu faço é como se fosse essa xícara aqui, ó, sendo olhada lá de fora. Eu vou perguntar pra você, tá vazio ou tá cheio? Você vai falar, puta, eu acho que tá vazio. Aí o outro vai dizer, puta, eu acho que tá cheio. E aquilo acaba transbordando. E quando transborda, transborda, porque você é aquilo. E pronto. Né? Eu tenho uma passagem bíblica que eu gosto bastante, que é a boca fala do que o coração tá cheio. Então isso transborda. Não tem pra onde correr. O problema é que as pessoas, principalmente nós brasileiros, a gente é muito sentimento, né? Quando a gente vai fazer a sociedade. E a empolgação, né? Putz, o que eu tenho de histórias nesses 14 anos de acompanhar empreendedores com problemas de sociedade, que eu falo, alinha valores de vida, define claramente vaidade, porque a boa parte das brigas que eu acompanho de empreendedores é porque um aparece mais do que o outro e aquele que não aparece não gosta porque vaidade. Tem que ter um porta-voz e pronto, tem que ser definido antes. Tem que ser definido a regra do jogo e coloca... Principalmente quando vocês começam, é duro eu falar isso. As pessoas falam, Ana, mas não dá. Eu falo, é possível. Não estou falando que é fácil. Estabelece, por exemplo, se não der certo, o que vocês vão fazer? Quando vocês começarem. É muito difícil mal comparando, fazer isso. Né? Se nós separarmos Exato. um casamento, né? Se a gente separar, como é que vai ser a Como dinâmica? é que vai ser? E a diferença é que uma sociedade é um casamento sem amor. Né? Porque o casamento ainda tem o elemento do amor, a sociedade não tem. Ou tem o fruto do próprio casamento, que é o filho, que é o elo que te conecta e tal. Né? E um outro ponto que faz as pessoas também se complicarem é o fato de elas trabalharem tempos diferentes de trabalho. Então, assim, um sócio achar que o outro trabalha mais ou trabalha menos. Isso ferrou. Não tem como. E os dois extremos do dinheiro também é um problema. Quando falta dinheiro, né? Quando vocês estão no começo, falta muito dinheiro. E quando vocês estão com uma fase mais legal, que tem bastante dinheiro. As coisas se complicam com a combinação de tudo isso. Então, se você trabalhar bem essa regra do jogo e organizar, de fato, a sociedade como ela deve ser, aí fica mais... Não é mais fácil, mas fica menos difícil. Tem um caminho pra gente fazer isso, assim? Tem um passo a passo? O playbook da sociedade. Tem? Não tem um playbook. Tem um artigo que eu fiz, que é até bem antigo, acho que tem uns 4, 5 anos, e que toda vez que eu digito sobre sociedade no Google, aparece esse meu artigo, falando sobre essas dicas. São dicas práticas, né, do que é possível fazer, de como você deve tratar esse momento. Eu não acho que tem fórmula, eu acho que tem recomendações. Eu acho que isso é muito importante. Tem recomendações. Se eu tivesse ouvido, se alguém tivesse me falado dessas recomendações lá atrás, eu não teria perdido os dois amigos, os dois sócios e os dois amigos. Os dois amigos. Né? Porque a gente perdeu. Deixa eu pular umas etapas, depois a gente volta para a cronologia, mas você é investidora anjo também. Quando você está olhando empresas desse tipo, você ajuda a conectar com o sócio certo? Você fala, eu conheço um empreendedor que eu peguei lá atrás, talvez ele seja um bom sócio para você. É um papel do investidor anjo? É um papel também, é conectar, fazer as melhores conexões, por isso que a gente fala de smart money, né? De dinheiro e a inteligência junto. Eu já conectei pessoas investidas com sócios, eu já tive... Com outros investidores, eu já tive negócios em que eu indiquei funcionário e depois virou sócio da pessoa, assim, nas mais diversas. E já tive, assim, já investi em negócios que não deram certo, todas essas situações, as mais diversas. Como é que você se descobriu, assim, uma empresária, uma empreendedora, assim... Que eu tô aqui pensando, né? Da tua saída lá da Volks até você montar um negócio que não deu certo, em algum momento você já teve a sensação de, caramba, dei certo nisso, funcionou para mim. Teve um momento que você teve essa reflexão e falou, caramba, eu acertei. Quando a rede, depois de 6 anos, porque eu tive o Elogia Aqui, eu tive um coworking que não deu certo, eu tive algumas outras iniciativas no ambiente empreendedor, algumas que deram muito certo, mas que depois eu não dei continuidade, mas tive muitos erros.
Para mim, quando as coisas deram aquela acalmada, foi depois de 6 anos da rede. A rede tem 11. Depois de 6 anos da rede, eu conseguia pagar as contas. Eu falava, nossa... Legal, deu certo. Paguei funcionário, tá tudo... Assim, eu sempre paguei funcionários em dia. Esse, para mim, eu deixava de pagar conta de casa. Né? Já fiz isso várias vezes para pagar os funcionários. Nunca atrasei um dia, graças a Deus. Mas, assim, aquela coisa de pagar com tranquilidade... porque já passei todos os perrengues, devendo em banco, tudo que você pode deixa eu imaginar. perguntar, nesses perrengues, nesses erros, o próprio Logia aqui, esse coworking, você se sentia na época mais realizada do que na Volkswagen, por exemplo? Mesmo o negócio não dando certo, o fato de você estar empreendendo já te preenchia de alguma forma? Ou foi só o sucesso que te deu preencheu? vontadezinha de, puta, poderia estar lá de novo. Não, poderia assim, estar lá a ainda. vontade de estar lá não tinha. O que eu tinha era muito medo, porque mãe de 2 filhas, de pagar as contas de casa. Seu marido tem a vida tradicional ou ele também empreende tinha a com vida você? tradicional até 2013, acho que 2013, 2014. Ele trabalhava numa outra companhia, numa outra multinacional. E aí, numa época que o coworking estava pegando fogo, eu falei, vem cá me ajudar. E aí, ele pediu demissão da empresa e veio trabalhar comigo. E desde então, ele está comigo até hoje. Está comigo até hoje. Mas não era o sonho dele, Não tá? era. E ele fala isso com a maior clareza. E agora já virou? Agora eu acho que ele já incorporou. Já incorporou, né? Não tem pra onde correr Ele também, já né? incorporou, porque assim, ele tem a minha idade também, nós dois temos 55 anos, 2 filhas. Você se vê como adolescentes. influenciadora, mulher? Eu queria explorar esse pedaço seu, porque quando eu dou um Google no teu nome, você é muito influenciadora. Assim. Você é muito influente, E você, é diferente. Né? Exato, é muito você influente. É muito influente. E outra, me parece que você é uma pessoa muito sexy pro mercado. Assim. Existe um certo assédio com relação a você. Como é que isso influencia a tua forma de olhar os teus negócios e o próprio mercado? Não dá um medinho quando alguém vem pedir, falar, quero que você invista em mim só porque você é famosa? Entendeu? Talvez não seja isso? Eu morro, assim, eu tenho um pouco de bode dessa questão, não dos influenciadores, porque eu acho que é muito justo, Sim. as pessoas têm as carreiras delas e tá tudo bem. Mas eu prefiro, assim, o meu maior reconhecimento é quando uma pessoa, putz, a sua história empreendedora me inspirou, me ajuda, da sua história, a partir da sua história que eu quero entender e conhecer você e conhecer seu trabalho. Então, é isso que me deixa feliz. Ter milhares de pessoas nas redes sociais é bacana? É super bacana, eu fico feliz, recebo um monte de mensagem, recebo haters também, tá? Tem vários haters haters, também? É mesmo? Vários. Quando eu falo Meninos e meninas? Meninos e meninas. Meninos e meninas. Especialmente quando eu falo das questões de inclusão e diversidade. Tá. Quando eu falo de direitos humanos, inclusão, diversidade, é onde eu sou mais atacada. Tá. Né? Porque as pessoas Aí têm já é uma visão questão errada. mais política e tal, né? Aquelas bandeiras para se tremular, né? Porque eu me considero uma ativista. Eu gosto mais desse papel de ser ativista porque eu acho que é um papel que é fundamental. Eu assumo as minhas responsabilidades. Eu acho assim, o fato de eu ser empreendedora, ter uma jornada empreendedora, ter muita gente que me segue, me acompanha, para entender o que eu faço e as ações que eu tomo, para olhar para essas ações e eventualmente tomar decisões baseadas nisso, eu me sinto responsável. Então, mas o quanto que você percebe que isso é genuíno, é real? Ou o quanto você percebe que é alguém tentando sentar e pegar uma rabeta na tua carona? Sempre vai ter, Wagner, sempre vai ter. E tem um monte de gente que fala assim, eu quero ser igual a você. Eu falo, não queira, porque você tem que construir a sua história. Você pode olhar para a minha história, porque cada história é uma. Né? Sucesso é uma medida individual. O que é sucesso para mim pode não ser para você, para o João, enfim. É diferente para cada pessoa. Claro. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Você pode se inspirar em pessoas, mas você não pode querer construir uma carreira igual, porque a sua história é outra. Fico muito feliz de ouvir isso de você, porque tem uma sensação de que as pessoas estão criando fórmula mágica para tudo, né? E talvez eu repita tanto isso aqui, talvez os meninos aqui, Paty, os meninos devem estão cansados de me ouvir falar sobre isso, porque eu falo o tempo inteiro. Eu não acredito em nada que é fórmula mágica, eu não acredito em nada que é copiado. Eu também não. Eu acredito que tem algumas variáveis vão funcionar para todo mundo, mas elas têm que ser contextualizadas na tua realidade. Ainda que nós sejamos 2 negros, 2 baianos, 2
Perceba, é tudo igualzinho, Sim. mas nós somos pessoas diferentes. Nós somos seres individuais. É claro. E essa questão, quando você olha para a perspectiva de sucesso, aí você percebe o quanto que é diferente. As pessoas se medem pela régua dos outros. É muito isso. Isso é muito perigoso. E as redes sociais, ela dá uma forçada nessa amizade, Não, né? ela dá a grama do vizinho. Aquela imagem da grama do vizinho é o que são as redes sociais. Tem gente que fala para mim assim, olha, você viu fulana, tem tantos mil seguidores. Eu falo, que legal, parabéns para ela. Que bacana que ela tá fazendo esse trabalho. Ah, você viu que fulano tá falando sobre esse determinado tema? Porque às vezes as pessoas também ficam cutucando, sabe? Né? Elas querem que você se posicione, né? Você tá falando sobre determinado tema, o que você acha? Eu falo, legal, a posição de fulano tá tudo bem. Eu só não lido bem com haters que atacam, por exemplo, 2 vezes já aconteceu de atacar a minha família, né? Sim. De falar assim, eu quero que as suas filhas morram. É mesmo? Nesse nível? Aí o bicho pega. Aí a mãe leoa pula, né? Mas aí a gente acha que não precisa nem discutir porque é crime, né? É crime. Exato, já é crime. Não, né? e eu escrevo limite, lá, é crime. Mas eu acho assim, a gente também, e eu acho um ponto importante, Wagner, as pessoas precisam assumir responsabilidade sobre o que elas falam. E eu vejo muita gente, entre aspas, influenciador nas redes sociais, que não assumem responsabilidades. Né? Porque querendo ou não, gostando ou não, as pessoas estão te ouvindo. Então, seja responsável, sabe? Saiba falar com correção dos assuntos e com ética, e daquilo que você não entende, não fale. Isso é uma coisa também que a gente fala demais isso. O cara, quando chega num certo nível em que ele tem, sei lá quantos milhões de seguidores, me parece que ele se dá o direito de falar sobre todo e qualquer tema. Ainda que ele não tenha o mínimo de profundidade naquele tema. Ele acha que se ele der um Google e ler lá um parágrafo do Wikipedia, ele já se tornou um sábio naquele assunto. Então, ele nunca consegue responder uma pergunta derivada, porque para ele não existe derivada, é tão superficial que é aquilo que está escrito no Wikipedia naquele parágrafo que o próprio Google te traz. É isso aí. É foda isso. Não, você vê influenciador de comida falando outro dia, enfim, falando sobre TDAH. Então... Pelo amor de Deus, você vê influenciador de lifestyle falando sobre racismo. Pois é. E aí eu falei, peraí, como assim, né? E falando equívocos, né? Porque se tivesse falando minimamente... alguém que nunca viveu um racismo na vida. Pois não sabe nem como é que é isso. Pois é. Porra. Então eu acho que isso é muita responsabilidade. E eu tenho o maior cuidado quando as pessoas criticam, e sim, todo mundo que está na vitrine vai receber crítica. Eu vou lá, eu reflito. Você se preocupa? Você se preocupa com isso? Você dá uma olhada todo dia para saber o que estão falando de você e tal? Todo dia. Eu me preocupo sim, porque eu acho que a preocupação tem a ver com responsabilidade. Claro. Se você não quer essa exposição, então você não se exponha e você não precisa assumir responsabilidade. Fecha as redes. Fecha as redes sociais. Hoje tem um caso sendo muito discutido, porque tem um veículo de comunicação, a Folha, que determinou uma coluna lá para um cara que é racista. Né? E o cara fez uma coluna muito ruim, assim, das coisas que são mais doídas. E um outro colunista, que é o Thiago Amparo, que é um cara queridíssimo, maravilhoso, fez uma coluna meio que rebatendo. E na resposta, ele coloca lá nas redes sociais dele que ele está fechando por alguns dias as redes sociais porque a saúde mental dele não está boa. Dada assim, a força que tem as críticas das pessoas. Sim. Então, a gente tem que estar muito preparado. Isso impacta. Não tem como dizer, né, que não impacta. Impacta. A gente está sempre olhando lá os comentários para ver o que estão falando e tal. Por mais que você tente se colocar numa posição de que que legal, todo feedback é importante, aquilo te impacta de alguma maneira. Você ia perguntar? Eu ia mudar um pouco a roda do assunto aí, mas eu queria saber, porque aqui a gente sempre está falando do empreendedorismo que vai além do startupeiro, vai além da tecnologia hardtech. Aí eu queria entender, na Rede Mulher Empreendedora tem esse tipo de empreendedorismo? Você olha para esse também, que às vezes não é um empreendedorismo do investimento anjo. Tá. E nesse sentido eu queria saber também se... Quem que está fomentando isso? Porque a gente vê os anjos fomentando o ecossistema de startups. Eles são os grandes fomentadores fazendo isso que você falou, conexão com dinheiro, né? Que é o que precisa ali naquele começo, né? Existe alguém fazendo isso para os pequenos negócios que não vão ter poder de escala, não vão repetir, não vão crescer e atingir o Brasil inteiro, a América Latina? Tem alguém ajudando, principalmente as mulheres? É isso que eu quero saber.
Conta mais sobre isso. A Rede Mulher Empreendedora tem 11 anos, né? Desde a existência até hoje tem 11 anos. A gente já impactou mais de 6 milhões de mulheres no Brasil inteiro e algumas, inclusive, brasileiras fora do nosso país. E hoje a gente tem na nossa plataforma 1.100.000 mulheres que Qual que é estão o ali. papel da Rede Mulher Empreendedora? O nosso papel, a gente tem como missão e propósito ajudar as mulheres a conquistar a autonomia econômico-financeira. Tá. Por que a gente fala isso? Porque a autonomia econômico-financeira é importante para qualquer pessoa, Claro. mas tem um papel fundamental para as mulheres, inclusive para elas saírem de círculos de violência. Tá. Né? É fundamental a mulher ser dona do próprio dinheiro, gerar a própria renda, porque com isso ela consegue sair de relações abusivas com menos dificuldade. Não é só isso, tá? Essa é a persona que você tem lá? Essa é a persona que a gente tem lá. Então, se eu olhar para um volume bem grande das pessoas que participam, é esta pessoa. Esta persona. A gente tem nessa 1.100.000 mulheres na rede, a gente tem uma pequeníssima parcela de mulheres que são de startups, a gente tem uma pequena parcela de mulheres que têm negócios acima de 3 milhões de reais ano, e a gente tem a grande massa, que são mulheres, sim, essas que precisam gerar renda, porque 40% dessas, a principal renda da casa é a renda que vem do negócio. Tá. Do negócio dela. Essa pessoa tem formação, não tem? Me dá um pouco do panorama de quem é essa persona para eu entender, para eu ir formando aqui na minha cabeça. Essa persona é uma mulher de 30 a 40 anos. 30 a 40? É de 30 a 40 anos, das mais diversas origens e condições. Ela é casada, ela tem filhos, ela, uma parte significativa delas vivem no que a gente chama de vulnerabilidade social, ou seja, não tem acesso a muitas informações, não tem acesso à capacitação, a conteúdo. Então, é o trabalho que a gente faz para elas. E essa mulher, ela precisa muito da renda para poder conseguir melhorar a condição de vida da família e dos filhos e tudo mais. E o marido dela faz o quê? O marido dela, normalmente, é o companheiro dela, marido, ou qualquer situação que ela tenha. Ele é também um trabalhador, uma pessoa que ou vive do trabalho assalariado ou vive em algumas medidas de bico ou trabalho informal, que a gente chama. E aí, assim, as rendas ali são complementares. Então, a maioria das mulheres da rede estão nesse perfil. Hoje, no Brasil, tem pouquíssima gente fazendo o que a gente faz. Porque a gente entende, como o João colocou, que empreendedorismo não é só o empreendedorismo de alto impacto, não é só o empreendedorismo de startup. Na verdade, o empreendedorismo de startup é 0,01% dos empreendedores no nosso país. Claro. E 99% das pessoas que empreendem no nosso país empreendem por necessidade, por dificuldade, por alguma questão. E eu já passo para você, tá, Paty? Esse lar, e aí pensando na estrutura familiar, tá? Não vou aqui dizer se é homem ou mulher, nada. Estou pensando na estrutura familiar. Esse lar é forte? Assim, pela tua experiência com esse 1.100.000 pessoas que você tem lá, esse montão de gente, essas mulheres todas, esse lar é forte? Como é que é essa estrutura, assim? Esse lar é forte, mas esse lar, ele tem um peso muito alto para a mulher. Um peso mais para a mulher. Mais para a mulher. Ele tem um peso muito alto, sem dúvida, muito mais para a mulher. 80% do cuidado doméstico com a família, com os filhos, com o idoso e com os doentes ainda é de responsabilidade das mulheres. Então, mesmo ela empreendendo, ela tem que ir lá ficar cuidando da casa, dos filhos, da família e de toda essa situação. Não estou falando que isso é certo, estou falando que isso é a realidade. É isso que eu estou buscando mesmo. Essa é a realidade. Só que isso tem um peso muito forte de culpa, saúde mental, saúde física, saúde emocional, uma série de questões. Você podia explorar mais a culpa? A culpa tem a ver com o fato de que as mulheres, né, antes da Revolução Industrial e antes da gente conseguir ascender ao mercado de trabalho, as mulheres eram colocadas num lugar que era o lugar de cuidado. Aí a gente veio para o ambiente do trabalho e para o ambiente do negócio, só que a outra parte continuou junto com a gente também. A gente continuou tendo que cuidar do filho, da família, da casa e de tudo mais. É a culpa pela ausência, então. É a culpa pela ausência ou a culpa de achar que não está dando conta. E o que a gente fala é que as mulheres não precisam dar conta, porque essa responsabilidade tem que ser só dela. É compartilhado, né? Tem que ser compartilhado. As mulheres, a maioria, falam até hoje, mesmo a gente batendo nisso constantemente, eu estou feliz porque meu marido me ajuda. E a gente fala, não, o seu marido não ajuda.
Porque quando você fala que ele ajuda, significa que a responsabilidade daquilo é sua. E ele está fazendo uma gentileza. Quando você fala, o meu marido divide as tarefas comigo, parece semântica, mas não é. Não, total. Muda Porque total o muda, prisma. inclusive, a Muda carga a relação, mental né? da responsabilidade, né? Acho que a Paty quer fazer uma pergunta. Manda bala, Paty. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo. Eu te conheço já faz uns 6 anos pela rede também, no Café com Empreendedoras. Eu queria saber se de lá para cá você acha que as mulheres evoluíram no empreender. Se houve uma evolução pessoal e de mercado. Porque eu lembro que você falava várias coisas muito interessantes ali, provocativas, como... gente, na hora que vocês conhecerem alguém, né, fazer networking não é ficar falando da sua vida e depois você lembra, eu tenho um negócio, né? Então eu queria saber se você acha que as mulheres, como é que tá o nível de maturidade de negócios e o que falta ainda para ser melhor do que, se melhorou bastante, para ser melhor, e o que não tá bom ainda? Nossa, Paty, uma pergunta ótima. Assim, muitas coisas evoluíram. Eu sou otimista, como qualquer empreendedora. Assim, evoluiu essa questão do networking, né? De construir redes de relacionamento. A própria rede é um exemplo disso. São mulheres ajudando mulheres numa irmandade feminina. E o networking passou a não ser aquela coisa meio com medo. Porque as mulheres iam para o evento, elas entravam no evento até com um pouco de receio. Então, hoje você vê, né, quando a gente podia fazer eventos presenciais, você vê a relação, o carinho, o olhar dessas mulheres entre elas. Então, o evento passou a ser uma coisa mais naturalizada. A gente tinha mulheres que falavam assim, meu marido não gosta que eu vá em evento à noite. A gente falava, meu Deus, né, como assim? Agora a gente já não ouve mais tanto essas coisas. Então, isso evoluiu. Evoluiu também no sentimento dela de pertencimento ao negócio. E explico isso. Lá atrás, você perguntava para as mulheres o negócio, sobre o que ela estava empreendendo. Ela sempre falava do negócio como se ela não fosse empreendedora. Como se aquilo fosse uma coisinha. O meu negocinho, a minha coisinha, o meu isso. E hoje não. A gente trabalha muito essa questão da autoconfiança e da autoestima, que para nós mulheres é muito fundamental. Né? Nós somos julgadas por tudo o tempo inteiro. Então, esse julgamento vai minando a nossa autoestima. E hoje eu vejo muito as mulheres, por conta desse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, elas já falando do negócio assim, poxa, esse é meu negócio, eu faço essa caneca, isso é bacana. Então, numa posição mais de protagonismo. Porque antes era meio tipo, você empreende? Fala, não, eu faço umas faço canecas. Isso, nesse sentido. Então, a gente sente mais essa autoconfiança. Melhorou também a relação delas com a gestão financeira do negócio. Né? Porque no início a gente fazia pesquisa lá atrás, 80% falavam que delegavam a gestão financeira para o companheiro, o marido ou alguém do sexo masculino que cuidava das finanças. Hoje esse número diminuiu bastante, é quase 60%, mas tem um outro olhar. Porque ela fala assim, o meu marido está ali cuidando do dinheiro, mas eu sei exatamente o que ele está fazendo e o que está rolando. Então, mudou muito essa relação. Legal. Então, tem muitas evoluções. Agora, os desafios, de forma muito breve e objetiva. Os grandes desafios, tem vários outros. Acesso a crédito, as mulheres têm menos acesso ao mercado financeiro do que os homens, em várias medidas e por várias questões. É mesmo? Esse é um ponto. Essa percepção nunca tive. É mesmo? Não é só no Brasil, é no mundo. As mulheres têm várias questões envolvidas. Uma primeira questão é a educação financeira, porque o ambiente do dinheiro sempre foi um ambiente dito masculino. Mas nós estamos falando de uma classe específica da sociedade? Não. Não, de por todas exemplo, as mulheres. Eu tenho uma sensação que a mulher, por exemplo, classe A e B, ela tem facilidade de acesso a crédito, não? Não, porque então. o ponto, assim, é um ponto de o ambiente do dinheiro ainda ser um ambiente que é muito um território masculinizado. Ele está melhorando de uns anos para cá, mas um ambiente mais masculinizado. E deixa eu sabe? perguntar nesse sentido, a tecnologia e os algoritmos de predição de risco, por exemplo, de crédito, eles ajudam ou eles atrapalham? Eles atrapalham. Atrapalham. Atrapalham porque eles eles refletem já o comportamento a sociedade, né? Reflete o comportamento, sei lá, de 30 anos atrás. Ele não faz a distinção de gênero. Mulheres pagam melhor, mulheres têm uma história... É justamente por isso que eu estou falando que eu estava Agora, falando. pede para o mercado financeiro abrir essas informações. Não abre. Nem aqui, nem no mundo. Não abre em lugar nenhum. E eu acho que ele não abre, não é nem porque ele não quer abrir, é porque ele também não tem competência para. Mas é possível. A gente tem a sensação de que um banco, por exemplo, qualquer banco, ele tem todas as informações prontas para uso a qualquer momento. E não é assim, na verdade.
Não é assim. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, você olhar as coisas, você tem que reconhecer o problema para você mudar as questões. Quando eu não reconheço, eu não preciso fazer mudança porque eu não reconheço. Não sei nem que eu tô com problema. Né? Não sei que eu tô com problema. Quando você vê alguns países que conseguem evoluir nesse ponto, é porque, de fato, eles abrem informações, dados, e é isso que a gente precisaria. Pode ser que com o Open Banking, você tendo outras opções de crédito aí no mercado, talvez isso melhore um pouco. Pode ser que isso melhore, concordo super. É uma possibilidade. Vocês têm falado sobre isso lá? Não temos falado ainda. Ainda não, né? Ainda não. Ainda a gente Tá acha muito que é no comecinho muito no também. comecinho. No começo, né? E o mercado financeiro no Brasil é um mercado muito concentrado ainda. muito Apesar de concentrado. fintechs, Não, tudo, esquece. 80% do mercado financeiro Tá está na mão de seis... cinco caras. É isso. Sim. É isso. Então, esse é um ponto. Só fechar 2 pontos. Um outro ponto é acesso a mercado. O que é acesso ao mercado? É poder vender o meu produto, o meu serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra que é como se fosse uma lei, uma forte recomendação que as grandes empresas comprem de pequenos negócios liderados por minorias, que eles chamam lá. Né? Mulheres lá também são, apesar de serem maioria, são consideradas minorias. Então, há uma política afirmativa para que as mulheres consigam vender os produtos e serviços delas. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto são redes de apoio. Não é rede como a rede. É ter creche, para que as mulheres possam dar conta, né, de ter os filhos sendo bem cuidados. Ter a infraestrutura básica. Exato, né, de cuidado para poder ela conseguir andar. Tem outras coisas, mas olhando em linhas gerais, eu acho que esses são os mais importantes. Paty, depois você me fala como é que a gente está no tempo, porque eu não quero estourar por causa da própria Ana, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que eu tô com ela aqui, né? Você me parece alguém que é, para a Paty mesmo já ficou claro para mim, que é alguém que é meio que, eu vou usar esse termo por falta de outro, é um ídolo, porque as pessoas se espelham em você no que diz respeito a essa força que você representa do empreendedorismo feminino. Existe alguém que se te ligar e falar assim, Ana, você está fazendo cagada, você vai parar tudo para ouvir? Tem alguém que tem esta posição para você ou alguém? Tem vários alguéns. É? Vários alguéns. A Luísa, que é uma amiga querida, que eu convivo com a Luísa desde 2012, 2013, eu já nem lembro mais. A Luísa Helena Trajano, que é dona do Magazine Luiza e presidente do conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Eu convivo com ela há algum tempo e volta e meia eu peço conselho para ela. E se a Luísa me ligar e falar, isso que você está fazendo não está legal, eu com certeza vou avaliar e parar para pensar. Mas não só ela. Por exemplo, eu tenho duas conselheiras, né? Eu tenho várias pessoas que são conselheiras. Eu vou citar nomes, eu vou apanhar depois. Mas assim, a Maria Rita Espina, que é a diretora da Anjos do Brasil, cara, se ela me ligar e falar qualquer coisa, ou eu ligar para ela e falar qualquer coisa, tem essa mesma reação. Legal. E a Júnia Nogueira de Sá, que é conselheira da rede hoje, tem a mesma relação. Não, eu pergunto porque essa figura é importantíssima, porque senão a gente se veste de nós mesmos, né? Especialmente quando a gente ganha um certo tamanho no mercado, né? Então, a gente acaba olhando pra gente como um super-homem, como muito forte e tal. É bom saber que tem alguém É aqui, importante saber que tem alguém ou alguma barreira que eu tenho que falar, putz, caguei. Calma lá, né? E eu acho muito importante isso, porque eu vejo muita gente meio que se perder um pouco, até que a gente brinca, né? Se perde no personagem, exatamente porque não tem essa visão. Exato, é por isso que eu te pergunto. Não tem essa visão. Eu percebo sabe? isso nitidamente em algumas pessoas, assim. A pessoa perdeu a estribeira, parece que ela ficou totalmente, sabe? Assim, deslumbrou, né? Aquela coisa meio de deslumbramento. E o dinheiro faz isso, né, Aninha? Faz isso. Faz isso demais, assim. O Porque eu vejo de gente ganhando na verdade, muito dinheiro e que se coloca nesta posição. Mas eu vejo também gente que tem muita visibilidade, mas não tem tanto dinheiro assim. Aparenta ter dinheiro, mas tem mais visibilidade do que dinheiro e acaba meio que se perdendo no personagem. Eu acho muito preocupante O like isso. paga a conta? Like. Eu tenho uma amiga nossa, a Fernanda Nascimento, que é uma figura. Ela fala assim, você ter like é ser rico no banco imobiliário. É verdade. E é exatamente É isso, verdade. você ser rico no banco imobiliário. Exato. Para mim, o que paga a conta... E para mim é assim, é você ver de verdade o recurso, você trabalhar para produzir, para ajudar outras pessoas. Eu tenho um negócio de impacto social, né? Um negócio que tem uma causa, mas eu preciso que financeiramente ele seja sustentável para eu continuar impactando a vida cada vez de mais mulheres. Tá certo. Então eu tenho uma preocupação muito grande que o meu negócio seja sustentável, que eu consiga de verdade impactar a vida das famílias que dependem hoje da rede. Nós temos hoje
contando as vagas em aberto, 35 pessoas que dependem da gente, diretamente. Fora as 80 especialistas que trabalham para os nossos cursos, tudo, e que são contratadas sobre demanda. Então, é muita gente dependendo da gente. Então, eu tenho uma super responsabilidade, um cuidado, e eu acho que o dinheiro ele tem que sempre ser meio. Eu não sou rica, eu consigo pagar minhas contas, graças a Deus, tudo em ordem. Não era como era uns 6, 7 anos atrás, que era o maior desespero, altos perrengues. Normal, vida do empreendedor. Né? Vida do empreendedor. Mas o meu objetivo é conseguir cada vez mais ajudar a impactar as mulheres. A gente tem, assim, dezenas de prêmios que a rede já ganhou nesses 11 anos de rede mulher e de instituto. Mas, assim, para mim, o maior e melhor reconhecimento são aquelas mensagens que eu recebo no inbox. Das mulheres. Falando, você mudou minha vida, manda Isso é do vídeo. Isso é do caralho. Fala assim, olha aqui, olha, eu fiz o curso tal, tô com certificado. A gente tem vários cursos que elas tiram foto com certificado, sem a gente pedir nem nada. Manda pra gente, mas fala, concretiza, né? Pra concretiza mim é isso. e fica evidente o poder de impacto, né? Exato. Quem trabalha com impacto gosta que o impacto alcance as pessoas que estão buscando, não tem para onde correr. E gosta que o impacto volte. É claro. É mentira falar que não. É como a gente produzindo conteúdo aqui, cara. Vou fazer impacto aqui e manter anônimo. Não, você quer ouvir a resposta da pessoa falando, caralho, você quer saber, né? Você quer saber quer. essa pessoa. E eu acho, assim, que o fato da pandemia meio que acendeu na cabeça de muita gente a importância do impacto social. Não vou falar de política, mas assim, nós precisamos de políticas públicas para mudar a realidade do nosso país. Nós precisamos, isso é necessário. O papel da rede, de várias organizações sociais, é fundamental, mas não pode ser sozinho, não tem como. A gente não consegue transformar um país de 240 milhões de pessoas só com organizações sociais, não funciona. Todos os países que fizeram mudanças para diminuir desigualdade trabalharam políticas públicas, não política de partido nem de governo. Política pública resiste a partidos e a governos. Ela perdura no tempo. Exato, ela se perpetua. O que a gente está falando de Open Banking é uma política pública que veio ao longo do tempo. Exato. E não importa se mudar o governo. Sim, assim, veio de governos anteriores. Vai continuar. Então, exato. Esse é o ponto. O que a gente precisa são políticas públicas de inclusão. Se a gente está no 7º país mais desigual do planeta, a gente precisa de políticas públicas de inclusão. Organizações sociais, e eu sou muito crítica, né? Eu sou uma empreendedora social de uma organização social que trabalha há 11 anos tentando ajudar as mulheres das melhores formas. Mas eu sou muito crítica, inclusive nas redes sociais, porque eu cobro política pública. Eu faço o meu trabalho, mas eu cobro política pública, porque eu acho que não adianta só você, por exemplo, tentar combater a fome com uma organização social, como às vezes a gente faz campanhas contra a fome também, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, mas não cobrar política pública, sabe? Sim. Porque eu acho que você está fazendo meio remendando as coisas. Você tem que ir para a causa raiz, né? Exato. O lance aqui é de causa raiz. É causa raiz. E assim, isso não invalida nem inviabiliza o trabalho que a gente faz. Claro. Mas você imaginar um país de dimensões continentais, com 5.600 municípios, com realidades tão diferentes, não dá para você achar que só a gente, só uma organização social, mesmo que sejam milhares de organizações sociais como a gente tem, vai conseguir mudar. Claro. A gente tem um papel, mas a gente precisa de política pública. Ana, existe algum item, alguma mensagem que você queira passar que eventualmente a gente não abordou aqui? Quero te abrir o microfone para isso, sim. Que coisa boa. Eu tenho falado muito, sabe? Além de falar de políticas públicas, as pessoas têm falado de diversidade como uma causa de vitrine. E eu acho que diversidade é uma causa raiz. Quando a gente fala de diversidade num aspecto mais amplo, no sentido literal da palavra? No sentido literal da palavra, que é incluir mulheres, PCDs, pessoas trans, enfim, LGBTs, pessoas negras. Nós vivemos num país super desigual, onde nós não temos as mesmas condições e oportunidades. Então, a gente fala de diversidade na perspectiva da justiça social. Então, como justiça social, todo mundo tinha que trabalhar para que a diversidade seja uma realidade e não uma coisa de vitrine. Sim. Acho que esse é um ponto. Agora, como a gente está num ambiente de negócios, eu conecto duas coisas que eu acho muito fundamentais. Diversidade é justiça social, mas também é inovação e também é economia.
Inovação, porque numa empresa mais diversa, numa organização mais diversa, você vai ter diferentes pensamentos e é da diferença de pensamento que surge a inovação. Sem dúvida, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, você vê as principais empresas, elas trabalham sob essa ótica, as que estão dando certo por aí. Exato, esse é o ponto. E a terceira perspectiva, que é a econômica, como é que você vai ignorar a maioria da população, né? Que hoje é minorizada. Então, as mulheres são 51,5%, a população preta no Brasil, negra ou preta, se você quiser chamar, é 54%. Como é que você pode ignorar a maior força econômica? Sim. Então, quando você coloca essas três perspectivas juntas, diversidade, inovação, justiça social, inovação e economia, fica até bobo, né? Fica até sem sentido você não aplicar e não trabalhar para isso. Todo mundo trabalhar para isso. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria. O que eu gostei bastante de conversar com você, e já te dou aqui de cara parabéns, é porque me parece que isso é tão realidade para você que a tua narrativa ela é estruturada. Isso é do caralho. Assim, Sim. por mais que a gente entrou em abrimos várias janelas com você, a narrativa é estruturada. Isso é muito bacana, porque me parece que tem uma causa e é uma causa forte. E sempre é traz real. os pilares, Exato, traz os principais pontos. Exato. Né? Então isso acaba parecendo robusto, sabe? Não tô dizendo que não é assim. É robusto, sabe? E ajuda quem está assistindo às vezes a pessoa não pensou muito sobre isso, mas ela já vem com um pensamento estruturado. E não conversa, como você falou, de vitrine. Conversa bobinha, né? Conversa de vitrine. Última pergunta. Por que a Ana Fontes é uma vida louca? Porque a Ana Fontes não quer ficar barrada sobre questões, desafios e obstáculos. Eu quero fazer a diferença. E eu acho que eu tenho meu papel nesse mundo e eu acho que eu quero fazer a diferença. Para mim, isso é ser vida louca. Minhas filhas vão ouvir e vão falar assim, eita, meu Deus, essa minha mãe que quer ficar transformando as coisas por onde ela passa. É bem por isso. Não, vida louca é isso. É isso, muito bom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que isso faz sentido para você, e a gente tem certeza que muitas pessoas acharão. Então, compartilha, curta, divida com os teus amigos. Não esqueça de se inscrever na nossa comunidade, que está aqui embaixo na descrição. E, Ana, muito obrigado pela tua vinda. Assim, papo enriquecedor demais. Muito obrigado, tá? De verdade, de coração. Bem feliz de ter falado com vocês. Muito Adorei. legal, Passou legal. rapidão. Passou Muito muito obrigado. rápido. Obrigado. E, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. A gente vê vocês na Valeu, próxima. pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, passou rápido, gente. Não, eu tava preocupado com o teu horário. Nossa, Normalmente eu deixaria rolar.